Amém, amados e amadas. Bom dia, irmão. Bom dia, irmãs. Estamos aqui mais uma vez com a palavra abençoada do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e a palavra dele é maravilhosa. Por isso nós vamos dar essa palavra maravilhosa. Abençoada, porque nós temos que dividir a bênção do Senhor, que ele conquistou lá na cruz para nós. Nós temos que dividir e meditar, encontrar o entendimento e a revelação na palavra dele. Exatamente, irmão. Porque Deus fala que o meu povo é destruído porque lhe falta o entendimento. E muitas vezes falta entendimento para nós, irmão. Porque muitas vezes se prega a lei e não se prega a graça. E tem que pregar a graça. O que é a graça, irmão? Salvação e vida eterna. E ninguém prega, irmão. Está faltando isso em todas as igrejas do Brasil e talvez do mundo inteiro. A salvação e a vida eterna para toda a humanidade. Porque toda a humanidade já está salva através de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos falar hoje, irmão. É a palavra do Senhor, a verdade, né? Então, ali em Hebreus 10, 38. Olha que versículo poderoso esse aqui. Mas o meu justo viverá da fé. Imaginou, irmão? O meu justo. Mas volte, quem é o justo do Senhor? É nós, irmão. É toda a humanidade. Eu, a minha esposa, vocês estão escutando e todos aqueles que vão escutar essa mensagem. Ele é justo, o meu justo viverá da fé. Se nós tiver fé em Cristo Jesus, nós somos justos, irmão. Porque ele era justo. Exatamente, irmão. Ele é o nosso justo. E ele conquistou essa justiça lá na cruz. Exatamente. Quando se entregou lá. Ele nos fez justos diante de Deus. E aí diz assim, o meu justo viverá da fé. E se nós tiver fé em Cristo Jesus, nós entramos no reino do céu tranquilo, sem nenhum problema nenhum. É bem simples entrar no reino do céu. Eu sempre dou o exemplo do homem lá da cruz, aquele que estava junto com Cristo. E ele diz, lembra de mim? E Jesus diz, sim, lembra. E aí aquele homem entrou no reino do céu com facilidade, né? E Jesus disse para ele, hoje mesmo tu entrará no reino do céu comigo. Então o meu justo viverá da fé. E aquele homem era justo, porque Jesus carregou o pecado dele. E nós temos que entender que nós não temos mais pecado. Acabou o pecado da humanidade, mano. Nós não temos mais pecado. Nós somos justos diante do Senhor. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. E o que é recuar, Walter? Recuar é não aceitar Cristo. No momento que tu não aceita Jesus, tu está recuando aquilo que ele fez para ti lá. Ele te salvou, te deu vida eterna, para toda a tua família. E se tu recuar, não aceitar ele, né? Ele não pode fazer nada. Aí tu não vai dar o reino do céu. Mas nós não vamos recuar. Ó, mas, ali ó. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tá? Nós, porém, não somos aquele que retrocedemos para a perdição. Tu não vai te perder, irmão. Nós não vamos retroceder nunca. Toda a humanidade não vai retroceder, porque Cristo já nos libertou da maldição da lei. Porque a partir do momento que você coloca a sua fé em Jesus, naquilo que ele fez lá na cruz, por cada um, por toda a humanidade, cada um de nós, quando você coloca a sua fé, não tem como recuar. Exatamente. Quando você começa a entender a palavra, e a enxergar Jesus naquilo que você lê aqui na palavra, no entendimento, na revelação, não tem como recuar, porque ele é maravilhoso. Eu sempre digo, irmão, que a carne nossa vai lá para o cemitério, de toda a humanidade, mas a parte espiritual não. Ela tem vida e vida em abundância. Por isso que ele veio para salvar, né, a parte espiritual. O pecado ele carregou, que é o pecado da carne. Agora nós vamos lá para o Gálatas. Vamos lá para Gálatas, irmão. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Olha o que ele diz ali. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Tu viu? O que é lei? 10 mandamentos. Velho Testamento. Então não adianta pregar ele. E todas as igrejas do mundo, eu acho, irmão, que tenho quase certeza, porque eu olho o YouTube de todos os pregadores e todos pregam a lei. Ó, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo, olha aí o que ele está dizendo, Viverá pela fé.
Nós somos justos, irmão. Fé em quê? Na graça que Jesus conquistou lá na cruz. Exatamente. Ele conquistou a graça, salvação e vida eterna para nós, para toda a humanidade. Exatamente. Então eu vou repetir esse versículo. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então não adianta pregar o Velho Testamento, os 10 mandamentos. Porque a lei não nos traz salvação e nem vida eterna. O que nos traz salvação e vida eterna é a graça. Exatamente. A lei nos traz condenação, irmão. Obrigações e deveres. E o que é a lei, Walter? A lei é o dízimo, não tem nada a ver. O dízimo é da lei. A briga com o diabo é da lei. Né? O pecado é da lei. Né? Estão esperando Jesus é da lei. E ele já veio, já está acostumado. Tudo. Então, quem está na lei, está no Velho Testamento, todas as pessoas estão, não entram no reino do céu. Porque aqui diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não adianta pregar o Velho Testamento da lei. Né? Porque aquilo ali é uma maldição. Porque o justo viverá da fé. Então, se nós tiver fé, irmão, pronto, entra no reino do céu. Agora vamos ali para o 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Versículo 9. Estamos aqui com a Bíblia aberta, irmão. Então, estamos abrindo ela. Versículo 6. Estamos abrindo. Então, nós vimos que nós temos que ser justos, ou seja, ter Cristo na nossa vida. Porque Ele é o justo. Ter Ele, receber Ele na nossa vida. Então, nós vimos que nós temos que ser justos. Justos é receber Cristo, ter fé em Cristo. Exatamente, irmão. Então, toda a humanidade já está justificada diante de Deus através de Cristo Jesus. Nós somos justos quando aceitamos Cristo. Só isso, é bem simples. Ali no... Porque Ele já salvou toda a humanidade. Exatamente. Nós temos que aceitar Ele. E essa justiça nos alcança. Exatamente, porque Ele é justo. E nós temos que fazer isso porque, olha o que diz no versículo 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Injusto. O que é a pessoa injusta? Injustos. É aquele que não aceitou Jesus. Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tudo isso ele já carregou lá na cruz. Isso é a lei, irmão. Isso é a lei. Esses injustos que pregam a lei são injustos. Que pregam o Velho Testamento é injusto. É isso que ele está dizendo aqui. Não saber que o injusto não anda herdar o reino de Deus. O que é a lei? O 10 mandamentos. Não vão herdar o reino do céu. Por isso que nós dissemos ali, no Gálatas 3:11, mesma coisa. Aí diz ali, E tais fostes alguns de vós. Todos nós éramos assim. Exato. Até que Jesus se entregou lá na cruz por nós. Exatamente. Mas fostes lavados. Lá na cruz, irmão, nós fomos lavados. Mas fostes santificados. Lá na cruz também. Mas fostes justificados. Justo, lá na cruz. No nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós somos perfeitos. Irmão. É lindo isso. É uma palavra grandiosa. É tão lindo esse versículo. Todos os versículos são lindos, irmão. E que falta entendimento. Por isso que Deus, o meu povo sofre por falta de conhecimento e entendimento. E é bem simples. É só que nós temos que meditar. Nós não temos que ir atrás do homem. E Deus disse que maldito o homem confia no homem. E é verdade, irmão. Nós temos que ir meditar, abrir a palavra todinha um pouquinho. E ver as bênçãos de Cristo para nós. Agora nós vamos lá para o Coríntios. 1 Coríntios ainda, capítulo 15. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, irmão. Capítulo 15. Vamos lá no versículo 47. 47. O primeiro homem sendo da terra é terreno. Tu viu, irmão? O primeiro homem, quem foi o primeiro homem? Adão. Se tu puxar para a tua vida, é a tua cara. É bem simples. O entendimento é bem simples. E o segundo homem é do céu, que é Cristo Jesus, que é a tua parte espiritual. Qual terreno, tais são também os terrenos. E qual os celestiais, tais também os celestiais.
Nós nascemos na carne. Exatamente. Aí nós temos que ter um novo nascimento. Esse novo nascimento é aonde? No Espírito. Exatamente. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos um novo nascimento. Porque nós vamos meditar, nós vamos ter revelação, nós vamos entender o que Jesus e aceitar o que Jesus fez lá na cruz por cada um de nós. E nós vamos ter uma transformação, irmão. Nós vamos receber o Espírito Santo. No momento que aceitamos Cristo, o Espírito Santo de Deus vem na nossa vida e faz uma transformação na nossa vida. Nós vamos ter um corpo celestial no lugar da carne, irmão, para herdar o reino do céu. Lá no céu nós vamos viver a vida eterna com todos os parentes, amigos e vizinhos depois que nós partirmos daqui. Porque a carne não herda o reino do céu, ele vai lá para o cemitério. E nossa parte espiritual vai para o céu com um corpo celestial igual ao da carne. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Viu que tem o celestial, que é o corpo celestial, a parte espiritual? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Irmão, não herda a carne e o sangue, vai lá para o cemitério. Nem a corrupção e a incorrupção. Olha aí, ó. Isso aí significa o quê? A lei, os 10 mandamentos, o Velho Testamento. Todos que pregam a lei e o Velho Testamento é isso aqui. Não vão herdar o reino do céu. Tu viu que tudo se completa? A palavra de Deus é perfeita, irmão. Como perfeito é Cristo. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Digo que nós não vamos dormir, nós somos transformados na nossa parte espiritual, com o corpo celestial, com o Espírito Santo, para viver a vida eterna com o nosso familiar lá no céu. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós somos incorruptíveis, irmão. Nós somos transformados em Cristo Jesus. Ele nos deixou justo, lavado e justificado. Nós somos perfeitos, só que a humanidade não sabe que ela está salva. E nós estamos falando uma palavra perfeita que Deus nos deu hoje para dizer que toda a humanidade está salva. Só vai depender dela aceitar Cristo. Só. É bem simples a salvação e a vida eterna. Na salvação, irmão, não tem pai, não tem parente, amigo, não tem médico, é tu e ele só depois. É tu e ele a conversa. E a trombeta que vai soar é quando a gente aceitar Jesus, quando nós aceitarmos a palavra, a trombeta soará. Ou seja, o entendimento e a revelação, o conhecimento em Cristo vai soar na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Num abrir e piscar de olhos. Exatamente. No momento que você fala com seus lábios e com seu coração, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, tudo vai começar a mudar. A trombeta soará. Você vai passar a ter entendimento e a revelação da palavra de Deus, que é o que nos traz de salvação e vida eterna. Vamos lá para o 53. Pois convém que isto é corruptível. Isto que é corruptível ser revista em incorruptibilidade. E que isto que é mortal ser revista em imortalidade. Nós somos imortais, irmão. Não morremos mais. Só que ninguém sabe disso. Porque ninguém fala. Nós não morremos mais, irmão. Nós vamos para o céu, ter uma vida perfeita em Cristo Jesus. A carne sempre vai falar do cemitério. Tá, ali vem. E quando isso que é corruptível, ser revestido da incorruptibilidade, e isso que é mortal, ser revestido da imortalidade, viu? O mortal ser revestido da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Não tem mais morte, irmão. Acabou a morte para nós. A carne não vai lá para o cemitério, mas a parte espiritual não. Onde está a morte? O teu aguilhão? Tu viu? Onde está a morte do teu aguilhão? O que é o aguilhão? Aqui vai dizer. Onde está a morte, a tua vitória? Acabou. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a lei.
Jesus venceu os 10 mandamentos. Tudo ele venceu lá na cruz, por nós, irmão. E nós não sabemos disso muitas vezes. Nós temos que saber disso. Olha só, o próximo versículo vai confirmar isso que o meu esposo está dizendo. Ó. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Foi vencido lá na cruz. Lá. A força do pecado é a lei. Nós não temos que andar na lei, nós temos que andar na graça. E nós não temos mais pecado. Acabou o pecado, irmão. Não tem condena por nada. Cristo já carregou a tua condenação. Não deixa ninguém te condenar. Só entrega na mão do Senhor. Senhor, olha, eu fiz isso. Aqui na terra a carne vai fazer coisa errada? Vai, mas ele carregou já o pecado. De ontem, de hoje e o de amanhã. Tudo que a carne fizer, irmão, ele carregou o pecado. E essa carne já é morta. Então não te condena por aquilo que tu fez, ou deixou de fazer, ou vai fazer. Não te condena por nada. Porque a condenação não vem da graça. A condenação vem da lei. E a lei mata, irmão. E a graça te salva. Dá salvação e vida eterna. Então, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então eu vou repetir esse versículo. 1 Coríntios 15, 55. Olha aí. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que é o aguilhão? O aguilhão é aquela cutucada que os antigos faziam nos animais. E tinha na ponta da vara, tinha um prego ou uma coisa pontuda para machucar. E ali cutucava até matar. Vamos ver aqui, ó. Onde está a morte, o aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ó. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Acabou o pecado, irmão. Não tem mais pecado. E a força do pecado é a lei. Então essas duas coisas matavam as pessoas. Aquelas 600 mil pessoas lá no deserto morreram tudo. Por causa do quê? Do aguilhão da morte. Por causa da lei. Afastava de Cristo, de Exatamente. Deus. Esse pecado, essa lei afastava de Deus. E esse aguilhão que matava todo mundo. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então quem prega a lei, irmão, prega a maldição, prega a morte. Não era do reino do céu. Porque um pouquinho de fermento da lei contamina toda a graça. Então não prega a lei. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então nós não podemos pregar o Velho Testamento, os 10 mandamentos. Não. E tem muita gente que prega. As igrejas têm que mudar. Elas têm que mudar urgentemente. Porque senão ninguém se salva. Quem prega a lei. Porque com um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Tira o direito da salvação e da vida eterna. Então vou repetir de novo. Onde está a morte do aguilhão? Onde está a morte da tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Acabou o pecado para toda a humanidade. Foi vencido lá na cruz. E a força do pecado é a lei. Acabou a lei também. O pecado e a lei acabou. Mas a graça de Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos vitoriosos em Cristo Jesus. Quem tem Cristo já está vitorioso. Portanto, meus amados, olha aí, nós somos amados, Senhor. Portanto, meus amados irmãos, olha aí, nós somos irmãos de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante em quem? Em Cristo Jesus, irmão. Firme e constante. Sempre abundante na obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? É Cristo, irmão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele é perfeito. Nós temos salvação e vida eterna. Foi a mensagem de hoje. Foi a mensagem de hoje, para todos vocês, irmão. Envie essas mensagens para quem vocês quiserem. Só assim vocês estão dando o reino do céu para todos os seus familiares, parentes, amigos, vizinhos. Jesus abençoe a todos. Amém. Fique na graça. Fique com Jesus. Aceite Ele como teu Senhor e Salvador. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Amém. Tem vida eterna, irmão. Não morre mais. Deus abençoe a todos. Grande final de semana e uma excelente semana a todos. Amém. Amém.